Alô? É... Alô? Bom, boa tarde. Mais uma live da Cantra aos sábados. Hoje, novamente, nós estamos com a casa cheia. Nós estamos hoje com 4 convidadas, 5, 6, 7. Estamos tentando, a conexão não é uma coisa fácil. Eu vou pedir para quem está no suporte entrar em contato com a companheira Edilene, que a gente não conseguiu ainda saber. Também a Daci caiu, mas já está voltando aqui, já está aqui. Oi, minha querida, saiu da ar, estou de novo. É assim mesmo, é assim mesmo. E Elisete, que foi cuidar dos cabelos, já está voltando. Bom, boa tarde a todas. Eu agradeço muito a confiança de vocês estarem aqui. Cada uma que está aqui, de alguma maneira, já me conheceu, acho que presencialmente, outras virtual, porque nós acabamos de fazer um encontro, ou pelo menos ouviu falar do trabalho da Cantra. A Cantra está, como todas as organizações, pessoas, está se reinventando, porque há um mês atrás nós nem sabíamos fazer o que estamos fazendo agora, então nós tivemos que nos reinventarmos nessa pandemia. Qual tipo de trabalho, o que a gente teria que aprender para não deixar, como se diz, não deixar o trabalho parar e nem o trabalho de solidariedade. Logicamente que nesse período muitos problemas vêm acontecendo, em especial eu sempre começo a live tratando do número de famílias que perderam entes queridos, entes queridas, filhos, esposa, mulheres, amigas, jovens, né, que perderam sua vida pelo Covid. Nós somos daquele tipo de pessoas que consideramos que não tem, pelo menos na Cantra, não tem uma política de governo, de fato, uma política voltada a uma política que centralize qual é, de fato, a política pública que está sendo desenvolvida para os municípios, para os estados. E nós estamos à própria sorte, a sorte de nós mesmos e a sociedade civil, as organizações de mulheres, os coletivos, em geral, os grupos organizados nas favelas, nos territórios, têm se organizado para enfrentar a falta de políticas públicas. E aí eu vou fazer uma breve apresentação aqui de cada uma que aqui está. Elisete também está aqui, foi botar batom. Vocês se apresentem. Vocês, na hora que eu chamar, vamos lá. Eu estou aqui hoje com nossa live, nós vamos tratar do campo, da floresta, da Amazônia, da situação indígena, da situação das mulheres, da falta de políticas públicas e a nossa homenagem sincera, nosso carinho a todas as pessoas que perderam seus familiares, que perdeu alguém para a Covid ou de outra doença, mas em especial nesse momento para a Covid-19. Isso não é uma gripezinha, isso não é um e daí. Nós fazemos parte daqueles grupos que acham que e daí coisa nenhuma. Nós temos que ter uma política séria, nós vamos ter que ter uma política séria para enfrentar o desemprego. Então, para nós não é e daí. Para nós estamos lutando, porque para nós não resta, para nós não tem como a gente ficar no e daí, certo? Porque é nas nossas portas que bate forte. Então, eu estou aqui com Edilene, ainda não chegou. Nós estamos aqui com Elisete. Elisete é companheira minha da Bong, é também do movimento de mulheres do campo da cidade do estado do Pará. Nós estamos aqui com Daci Machado, que é do GT de Mulheres, Serra e Mar, que fica em Casimiro de Abreu,
A Cantra vem desenvolvendo um trabalho também com essas companheiras, e eu estou aqui com a companheira Eurilinda, estou procurando aqui seu nome, Eurilinda, como o nome é Eurilinda, vamos lá. Eurilinda, mulher, mãe, avó, professora e ativista cultural, pesquisadora na área de cultura, das políticas culturais e dos povos originários. Eu também estou aqui com Edileuda, que ainda não conseguiu se conectar. Edileuda, eu peço para você sair e entrar novamente, para poder a conexão melhorar. Eu vou começar por quem chegou primeiro. Ah, Elisete chegou primeiro, mas eu vou começar pela Daci, para ela fazer aqui, se apresentar, falar do trabalho delas, depois eu vou para a Elisete, depois eu vou para a Eurilinda. E depois tem Edileuda, que ainda tem mais 2 companheiras indígenas. Tem 3 companheiras indígenas, 4 aqui, ou dependendo de como a gente se reconhece, talvez sejamos todas não brancas, indígenas e negras, né? Então, vamos lá. Daci, boa tarde. Daci Machado é uma grande companheira, é uma mulher excepcional. Quem a conhecer nunca mais a esquece. Daci, por favor, fale um pouquinho de como é que está este momento aí para vocês. Como é que está? Está dando para plantar? Tá? Como é que está sendo? Vocês fizeram? Foi possível fazer isolamento? É possível? Já vive isolada? Então, eu conto aqui com você para falar um pouco como é que está em Casimiro de Abreu, como que vocês estão. Você me escuta, Daci? Pode falar. Cadê seu microfone? Eu começo, Eleutéria? Sim, sim, pode falar. Eu começo? Daci, você começa. Sim, pode falar para a gente. Diga de onde você é, o que você faz. Eu sou Darcy, eu moro em Casimiro de Abreu, quer dizer, Casimiro de Abreu Silva Jardim, sou agricultora familiar, professora de artesanato, mãe, avó, e moro no sítio. É uma troca de saberes, de vivências. Há muitos anos que eu sempre sonhava com isso, né? E, de repente, viemos parar aqui, num lugar maravilhoso, com todas as dificuldades que existem, mas que é o lugar que escolhemos para viver. E é uma troca de ajudas umas com as outras. Obrigada, Daci. Eurilinda, querida, fale um pouco de você, qual é o seu trabalho, se apresente. Daci, depois a gente volta e você fala um pouco mais. Tudo bem. A gente vai falar, depois vai voltar novamente, é isso? Isso, se der tempo, mas volta. Então, volta. Eu sou Eurilinda, nasci em Chapuri. Quero, inclusive, antes de qualquer palavra, saudar os nossos ancestrais, por meio das memórias da minha avó Mantineri, minha avó Maria, que foi desgarrada do seu povo nas cabeceiras do Caboré, pelas bandas de Chapuri também, nas cabeceiras do rio Chapuri. Quero torná-la viva aqui entre nós, nesses momentos de tantos esquecimentos, apagamentos, silenciamentos, trazê-la, ela e todos os nossos ancestrais, mas principalmente a força das mulheres, de quem nós somos continuidade para esses momentos difíceis aqui, né? Num dia em que a gente tem aí 106.523 mortes confirmadas nesse país, 3.275.520 casos confirmados,
quer dizer, uma evolução diária de 1.000, 1.200, 1.500 mortes por dia. Isso é muito peso, principalmente se a gente considerar que não são números, são pessoas, né? Com famílias, com amigos, com muitas gentes que sofrem essas perdas, né? Que tem a desestrutura familiar instaurada, porque a gente sabe a dor que é perder uma pessoa querida, uma evolução diária assombrosa. Somos o segundo país com maior número de casos, já caminhando para ser primeiro a passos rápidos. E no meio dos indígenas, hoje, a gente tem. Vocês sabem como que é, né, gente? Conexão hoje em dia é um negócio que está todo mundo usando. Então, que quando você menos espera, a conexão desaparece. Então, enquanto a Eurolinda retorna, eu vou pedir para a Elisete se apresentar, falar um pouco dela, do trabalho que ela faz, é também companheira diretora da BONG. Fale um pouco aí, Elisete. Boa tarde a todas e todos os companheiros que hoje nos assistem, né? Turma do Norte a Sul do Brasil. Sou Elisete, eu estou falando aqui do Pará, sou negra, eu tenho origem indígena, cabocla, nasci no interior, na beira do rio que hoje se chamava antigamente Araticu. Então, a minha família toda é de área ribeirinha. E na década de 70, meus pais e minhas mães, eu tinha 5 anos, me trouxeram para a capital. Né? Mas toda a nossa família é do interior. Esse laço que a gente tem, né, até hoje com essa parte ribeirinha, né, dos trabalhadores, trabalhadoras rurais. É uma satisfação estar aqui, né, nesse momento importante. Não vou mais falar um pouco do que os dados que a Aurelinda fala, né, da tristeza em repudiando toda essa catástrofe em relação à saúde. Eu faço parte de uma organização, né, que tem 34 anos de idade, que é o Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade, que é uma entidade que lutou no período da ditadura militar. Algumas companheiras da época, elas foram presas políticas, as originárias, né, e aí saldo o nome da companheira Isa Cunha, que foi presa política na década de 70, né, e posterior, quando saiu da prisão, ela sobreviveu, ela fundou e deu origem a um dos maiores movimentos naquela época, porque falar de participação da mulher na política na década de 70 era muito difícil, né? Os sindicatos rurais, as colônias de pescadores, todas eram coordenadas por homens, né? Toda a movimentação, mas as mulheres fizeram a resistência e a gente está comemorando hoje os 20 anos da Marcha das Margaridas, que foi no dia 13, né? Que é a história de Margarida, é a história traçada pelo nosso movimento, né? Que é a participação das mulheres, primeiramente rurais, para nós da Amazônia, e as pescadoras, depois vieram as extrativistas, as indígenas, né? Então, acho que mesmo nesse processo da pandemia, hoje, os 20 anos da Marcha das Margaridas, que foi, inclusive, quem não assistiu o vídeo, mostra bem a cara da Amazônia, aquilo que nós realmente expectava, né? Dar essa visibilidade da coletividade, do trabalho que nós, mulheres pretas, indígenas, pescadores, ativistas, que aqui no Pará a gente chama de mulheres das águas e da floresta. Nós fizemos esse diferencial lá nas Conferências Nacionais de Política para as Mulheres, como falamos para Beijing, lá há 25 anos atrás,
que nós, mulheres da Amazônia, nós queremos algo diferente para a sociedade. E há 25 anos atrás, a gente já apontava esse caos, porque nós éramos as piores na saúde, a mortalidade materna para a gente, o câncer de colo de útero sempre foi maior no país para as mulheres, o câncer de colo de mama, a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, o estado do Pará foi um dos primeiros, antes da Lei Maria da Penha, a já ter as duas primeiras promotorias. Então, tudo isso incentivado pelas lutas, pelas grandes caminhadas feitas na região, porque não foram poucas, e aí a gente avalia. A gente, na época, né, falando, não sou da origem do movimento, mas tenho poucos anos nessa caminhada, mas de Beijing para cá, a gente tem construído esse processo. E hoje, mesmo assim, a luta pelo fim da PEC 95, isso tem que ser uma luta geral para as mulheres, porque nós da Amazônia, as mulheres ainda continuam não só morrendo, eu acho que nesse quadro da Covid, nós vamos ser provavelmente as que vamos morrer mais, né? Os negros, as indígenas, as quilombolas. O Pará já é o segundo maior estado do Brasil, né? A morte de quilombolas, já temos 42 mortes de quilombolas só no estado do Pará. Então, para nós, acabar com essa PEC 95 é uma coisa que a gente já vem reafirmando nos conselhos de saúde municipais e estadual. Então, precisamos fortalecer essa luta, fim da PEC, nós precisamos fortalecer a luta pela nenhum retrocesso no processo de Lei Maria da Penha. Esse mês a gente está fazendo debates com o Judiciário, o Ministério Público, promotoria, para dizer que a Lei Maria da Penha nós continuaremos metendo a colher, porque essa luta não foi esquecida, então essa luta faz parte. Obrigada. Eleutéria, teu microfone. Obrigada. Elisete, muito obrigada. Nós voltamos. Darcy, que está por aqui, volta. Edileuda, amiga, companheira, por favor, sai e volta. Eu preciso muito, nós precisamos te escutar a voz das mulheres aí, ver o que está acontecendo com a sua conexão. Tem aqui Francis Almeida, Viva as Mulheres. E esse maravilhoso trabalho, maravilhoso que a Cantor exerce há 23 anos, parabéns, Mulheres Guerreiras. Deixa eu ver aqui mais, tem mais, Viva as Mulheres do Campo e da Floresta. A Laiane é da Cantra. A força das ancestrais para nós, dá sabedoria e força de continuar resistindo. A Laiane, de novo, escreveu: não é possível continuar criminalizando os movimentos. Viva Margarida Alves. Olinda, agora é com você, querida. Mudo, né? Oi, vocês estão me ouvindo agora? Perfeito, perfeito. Então, da minha apresentação, que foi cortada, eu acho que é importante dizer que, nesses momentos, eu me encontro em Brasília, acompanhando meu parceiro, sou casada com um indígena, Guarani Mbuiá, que está fazendo doutorado aqui na UNB, e eu tenho aproveitado para estudar também, para avançar em alguns estudos, em algumas pesquisas. Dos indígenas, eu acho que vale eu marcar também que a gente tem hoje 25.311 indígenas já contaminados, 673 mortes e 146 povos atingidos. Eu estou apresentando aqui os dados da APIB no site quarentenaindígena.info, porque os dados da CESAI não são confiáveis. Eles não estão considerando os indígenas que estão nas cidades. É importante marcar também que desses 673 indígenas falecidos, entre eles estão muitos idosos, verdadeiras bibliotecas que se perderam. São mestres e mestras que levaram consigo os seus saberes, que nunca vão ser recuperados.
São perdas irreparáveis para cada povo dos quais eles faziam parte. É muito importante marcar isso aí. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena dizer é que a principal medida de prevenção contra a Covid é o fica em casa, né? Fica em casa é a melhor forma de se isolar. Só que a gente precisa lembrar que esse fica em casa é muito incoerente quando a gente pensa que 7,7 milhões de brasileiros não têm moradia no Brasil. Não tem. Que no Brasil, 7,9 milhões de imóveis em condições de serem habitados estão vazios, né? Em que pese esse número de brasileiros aí sem moradia. É muito importante a gente lembrar desse contexto aí. Dos indígenas, no último censo de 2010, a gente teve aí registrado que um número de 1.239 terras indígenas, juntando 517 mil indígenas. Dessas terras, apenas 401 estão demarcadas. Só para a gente refletir um pouco sobre esse número de indígenas nas cidades, que a gente insiste em dizer que as cidades é que ocuparam os territórios, e não eles que estão nas cidades. E a gente insiste em negar também que existe essa categoria de índios urbanos. Não existe essa categoria, não. Então, 306 dessas terras estão em alguma das etapas ainda de demarcação. 65 não são nem reconhecidas como ocupação tradicional. E veja bem, 530 dessas terras, desses territórios, nem sequer tem nenhuma providência por parte do Estado para dar início à sua demarcação ainda. Então, 379,9 indígenas não estão em aldeias, porque não têm seus territórios. Seus territórios foram invadidos, né? E continuam a ser sistematicamente, né? Pelos reis do agronegócio, pelo garimpo, pelos madeireiros. São invasões diárias e todos nós que estamos acompanhando os noticiários sabemos muito bem disso. Um outro dado importante nesse cenário, tanto para os indígenas quanto para negros, quilombolas, para os pobres desse país, é que uma das outras medidas fundamentais são as ligadas ao saneamento, à limpeza, à água, né? Mas 31 milhões de brasileiros não têm água encanada em casa. 11,5 milhões moram em casas com 3 pessoas por cômodo. 5,8 milhões não tem nem banheiro em casa. Não há água potável em nenhuma comunidade indígena. Esse direito foi negado há pouco tempo pelo desgoverno aí, eu não quero dizer o nome dele. Todos os rios do nosso país estão contaminados e continuam a ser sistematicamente pelos garimpos e por outras atividades que usam excessivamente agrotóxicos. Nós somos um país com um maior número de uso de agrotóxicos e que aumenta toda hora, eles são liberados mais e mais. 87% dos nossos rios são poluídos. Então, para essas pessoas, as recomendações de isolamento social, de lavar as mãos com frequência, não faz o menor sentido, né? Num país cuja desigualdade social é a maior do mundo. Os povos indígenas, negros, quilombolas, sofrem uma carga brutal de atrocidades. Isso diariamente, né? Se eu posso continuar falando, a Eleutéria vai monitorar meu tempo, eu gostaria de dizer que nessas rodas de conversas com mulheres, e agora muitas pelos ambientes virtuais, pelas telas que estão sendo ocupadas, a gente tem compartilhado muitas preocupações, muitas angústias, as nossas revoltas, os nossos sonhos e as nossas afinidades também. Então, uma dessas afinidades é o desejo de ter direitos ligados ao comando do nosso próprio corpo, direito que nos é constantemente negado nesse mundo que é subalterno e comandado pelo poder do capital, que cria e nutre essas desigualdades, essas injustiças, essas discriminações. A gente nasce e a gente vive sobre esse jugo que nos subtrai, que nos nega, né, direitos. Entre eles, o direito de decidir como, em que condições, em que contextos a gente é parida. A gente pare também os nossos filhos, a gente cresce, a gente trabalha, a gente envelhece e agora até como a gente morre, né? E sobre as formas de morrer, de deixar esse mundo, a gente tem pensado bastante nesses tempos difíceis de pandemia, porque no Brasil elas vêm tendo terreno fértil, aumentando mais e mais, né?
Então, essa ação, essa não ação do governo, essa não ação genocida, que vem aliada a orientações assassinas, como a propaganda da cloroquina, a propaganda de sair para trabalhar, né? Essa boiada solta diariamente vem prejudicando cada dia mais as populações indígenas, negras, quilombolas, as comunidades tradicionais dos interiores, das periferias, dos campos e do que resta das nossas florestas em cada um dos biomas do solo brasileiro. A gente precisa atentar também, só para finalizar essa rodada, para o crescimento das violências de todas as formas, da doméstica, à policial, a de fanáticos fascistas, né? A gente precisa atentar para essas invasões constantes dos territórios indígenas e quilombolas pelo garimpo, por madeireiro, por fazendeiro do agronegócio, dos monocultivos, por grileiros, né? Pelo avanço das Covid nesses territórios também. Eurilinda, muito obrigada. Eu vou multar aqui a Daci para falar um pouco. Daci, me fale um pouco. Vocês estão conseguindo, digamos, manter as plantações e a venda desses produtos? Vocês chegam a vender? Como que está essa situação do alimento aí, que eu sei que vocês produzem? Você faz queijo, eu mesmo já ganhei queijo, ganhei mel. Pô, isso é algo que eu trago pensando assim, quando será que eu vou ter de novo? Porque a gente compra o mel aí no mercado, a gente não sabe de onde é a origem, como que é. Como vocês estão aí, estão conseguindo? Me fale aí um pouco da sua labuta. Estava conseguindo ouvir bem a Eurilinda, mas agora a Eleutéria saiu do ar. Ó, é ela que está fora, pode né? Olha falar. Estou te escutando. Então. Pode falar. Você me escutou? Fale um pouco agora aí que eu da te ouvi, labuta. Eleutéria. Ah, que bom. Fale um pouco da sua labuta. Como é que vocês estão? Você continua produzindo? Tá muito difícil desde que iniciou essa pandemia, Eleutéria, porque por mais que a gente esteja produzindo, continuamos produzindo, trabalhando, mas não tem como escoar o nosso produto. A gente não está não estamos nos encontrando por causa da pandemia, né? As mulheres, o grupo de mulheres sementes do amanhã, então estamos todas reclusas e o que estamos produzindo não tem como escoar esse produto. Tem muitas mulheres tendo muitas dificuldades, a gente procura uma ajudar a outra, entendeu? O poder público praticamente não existe, só existe agora para falar sobre política, entendeu? Que é ano eleitoral. Então, por exemplo, as crianças não têm uma internet para estudar, não tem nem como comprar computadores para poder estudar, né? E o grupo de trabalho nosso acabou ganhando esses dias computadores para que venha para cá para a gente fazer uma sala de informática, né? Perfeito. E nós vamos tentar fazer com que as crianças possam desenvolver melhor os estudos dela, porque o poder público não está olhando para esse lado aqui dentro, você entendeu? Os adolescentes, as crianças estão tendo muita dificuldade, as mães não têm médico, entendeu? O postinho não está funcionando, então nós hoje realmente estamos com alguns problemas de comunicação, de internet, mas isso não é um empecilho. A Daci está trazendo coisas super importantes, que nós já estamos sabendo, todas sabemos exatamente da grande dificuldade do que é voltar a estudar, e voltar a estudar via virtual.
também não é fácil, porque nem todos e todos têm condições de ter um computador em casa, e esse é um grande desafio. A Edilene entrou, eu queria ver se ela falava alguma coisa, mas olha aqui, eu tenho uma aqui também, a Lucivânia, que é nossa coordenadora financeira, como sempre, maravilhoso debate, parabéns. A Laiane de novo, como ficar em casa sem casa, como ficar em casa quando os territórios estão sofrendo e invadindo e despejo. Lucivânia, de novo, como ficar em casa sem ter o que comer, sem ter espaço suficiente para a família, já que tem uma grande parcela que vive em periferia e reside em 2 cômodos para 6, 7, 8 e mais pessoas. E Sandra Lúcia, Poder de Preta, companheira aqui, boa tarde a todas, deixando o seu abraço. Lucivânia, novamente, existe uma lei estadual que garante uma renda, ela é do Rio, então ela está falando aqui do Rio, né? Existe uma lei estadual que garante uma renda mínima emergencial para as trabalhadoras e trabalhadores da economia solidária, mas, infelizmente, o governador, nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, esse importante setor que gera trabalho e renda de forma sustentável e humana. Hashtag paga governador Witzel. Bom, Elisete e Elinda, eu vou deixar vocês aqui falando um pouco mais. Elisete, eu vou fazer aqui uma pergunta. Elisete e Elinda, me diga, por gentileza, como está afetando, no caso da Elisete, que mora no próprio Belém, né? Como está afetando essa pandemia já visível, dá para perceber, além das estatísticas, o trabalho informal. Porque eu sei que aí no Pará, e eu conheço o Pará, não muito, mas essa informalidade, ela parou? As mulheres que vendem seu quitute ou na porta, ou as da Ribeirinha que vêm com a farinha, com a goma, para trazer para o velho peso, como é que está se dando isso? Qual o impacto na vida dessas famílias? E para a Eurolinda, eu acho que eu vou no mesmo campo, né? Assim, qual a sobrevivência dos povos indígenas, né? E como as mulheres indígenas, qual é o papel das mulheres indígenas frente à pandemia, dentro do que é possível se falar, que a gente sabe qual é o papel. Mas eu acho que é importante trazer que a CANTRA é uma organização de mulheres que fica no centro do Rio, então nós estamos aqui com uma cultura do Sul, né, falado, e as pessoas precisam escutar como que vive, o que produzem, como escoa esse produto e qual é o impacto que está tendo nisso. Elisete, a tua vez. Bom, todo mundo sabe que o Pará ele foi um dos primeiros, lá em março, a decretar lockdown por conta da mortalidade que foi arrasante, né? Depois do Amazonas. Então, nesse período, como aqui no estado do Pará houve que a gente diz o lockdown total, então, coincidiu isso com o período a maioria do povo, né, vive do mercado informal, venda de pesca, né, frutas tropicais, o Ver-o-Peso é uma das maiores, né, feiras, inclusive o Ver-o-Peso ele foi fechado por um período de mais de 2 meses, né, e aí poucas coisas foram pescado, né, então o problema com receber essas populações, principalmente, fala-se de Ribeirinha, mas é a mesma história que a Eurilinda fala, que os indígenas estão na cidade, ou, aliás, que trabalhadores rurais, mulheres estão na cidade, mas esse vínculo de ir e vir todos os dias, ele é constante. O bairro que eu moro é bem na rua, eu moro na Rua do Porto, um dos portos
todos esses produtos alimentícios, Porto do Açaí, Porto da Palha, Ver-o-Peso, ele escoa, né? E não, nesse período da pandemia, essa produção quase que parou, né? E os produtos cresceram, então, o mercado informal, as mulheres são grande maioria, as feiras, as feirantes, eu fui feirante por 5 anos no Ver-o-Peso, e a gente vê o quantitativo de mulheres que trabalham nessa feira. Então, a crise para essas mulheres e para essas famílias, e mais do que não só a crise financeira da venda desses produtos, e que era a nossa sorte, que eu digo que é sorte, que a pandemia não morreram muitas populações de fome no interior, porque nessa época de março a junho é o grande período aqui no estado do Pará para o camarão e para o açaí, né? Então, produção do camarão e açaí tinha muito, tanto que o açaí hoje está R$ 6. No início, janeiro, fevereiro, era R$ 15. Então, isso creio que fez muito, porque os barcos todos os portos do Pará foram parados. Então, esse rio é nossa rua. Então, foi assim, até falava para o Conselho Nacional de Direitos Humanos como é que essas populações, mesmo ribeirinhas, trabalhadoras rurais, sabendo que a internet lá não funcionava, ia receber auxílio emergencial se não tinha barco. Eles do Portos prenderam vários barcos de pescadores que estavam fazendo esses traslados para que as pessoas viessem para Belém receber o auxílio emergencial. E até a gente denunciava porque isso seria uma estratégia, porque uma coisa é o grande capital, você não tem uma política de embarcações aqui. Quem são nosso rio é nossa rua, mas quem são as grandes empresas? São os governadores, são os prefeitos das localidades que o transporte é fluvial. Então, isso ficou conectado, porque eles receberam. Mas como é que essas populações iriam receber esses auxílios, iriam escoar seus produtos? Meu marido é de área pescadora, os barcos deles foram todos apreendidos. E além do barco, não é só isso. Eles tiveram a sua carta marítima recolhida. E foi o maior caos, né, nesse período de lockdown. Ou seja, para as empresas, os ônibus não pararam, só pararam metade, o Expresso, o BRT, mas para o transporte público, para essas comunidades, e foi um momento bem assim, da pandemia mesmo, né, era onde eles estavam recebendo a maioria do pessoal do Marajó, que são 17 municípios, onde não tem o Banco da Caixa Econômica e onde não funciona a internet, eles vêm receber o dinheiro em Belém, que é um absurdo, né? Quer dizer, essa estratégia, e você sabe, Bolsa Família, Bolsa Verde, para nós da região, ela beneficia a mulher e os filhos, né? Que é um engate aí dentro desse processo. Hoje, na atualidade, os produtos são muito caros, e essas mulheres, por exemplo, o mercado, a feira, eles fizeram um sistema de rodízio na feira, da feira urbana, que é o grande mercado. Então, os feirantes estavam protestando, porque tinha uma fiscalização, né, das empresas. O comércio foi aberto, todo, um horário reduzido, de 10 às 16. Mas para o feirante, para aquele comércio, né, nós temos na João Alfredo, Santo Antônio, várias ruas do centro da cidade, que a maioria são feirantes, e a maioria são mulheres. Esses feirantes, eles faziam um sistema de rodízio. Hoje ia um, amanhã ia outro, entendeu? Mas para os shoppings, né, o shopping ficou 3 meses fechado aqui, mas quando abriu, eles abriram totalmente. E para esse segmento não teve apoio. Eu falo por isso porque eu acompanho o pessoal do shopping, eles tiveram apoio, as grandes empresas, né? As grandes empresas, eles teve empregado, teve empresas que receberam todo o pagamento durante esses 3 meses. E para o normal, tem muitos deles que não têm nem não conseguiram ainda o seguro emergencial. Então, para nós, do estado do Pará, é bem problemático essa situação, porque a maioria dos trabalhadores, principalmente trabalhadoras mulheres,
As fábricas de castanhas estão fechadas, né, pelo processo que a mão de obra ainda que pegava por conta das denúncias do desmatamento. Você tinha essas mulheres. A outra categoria que a gente tem trabalhado é com trabalhadoras domésticas também. As diaristas não estão, as mulheres diaristas não estão conseguindo ir trabalhar, os trabalhadores, né? E tem o outro segmento que é a cooperativa das mulheres de resíduos sólidos. Aí essa foi afetada. Por quê? Porque os produtos, né, a coleta dos produtos, então é uma pobreza só, principalmente para as mulheres. Obrigada, Elisete. Eurilinda. Nossa, eu já vi a Edilene aqui 2, 3 vezes. Tentando entrar tenta, Edileu, isso não consegue. E não é um problema dela, é um problema da internet. Nós não somos donas dessas empresas, estamos nas mãos delas, que devem transferir, ou muitas regiões não investem, e agora nós estamos pagando esse preço alto na comunicação e de regiões que não têm. Aqui no Rio também não é diferente. Muitas companheiras, na reunião de equipe mesmo da Câmara, tem muita dificuldade de acessar, porque está chovendo, está tendo ventania, tem isso, falta luz, é isso aí. Eu vou ler aqui, a Márcia R. Adidia, escreveu: boa tarde a todos do Cantra, vamos lutar. A Laiane escreveu: para as mulheres autônomas, a situação é de falta de renda e vulnerabilidade. Bom, Erolinda, cadê? Vamos lá. Agora é com você. Elisete botou aqui gratidão pelo convite. Agora é com você. Aqui passa muito rápido o tempo, né? Eu ainda tenho esperança que as companheiras consigam entrar. Mas aqui ninguém deixa ninguém para trás. Quando não consegue entrar em uma live, a próxima tem que vir. Nós tentamos uma live com a Maria, que é do MUCA, que é do Movimento Unidos de Camelô, 4 vezes, 3 vezes. Na quarta ela conseguiu. Então é isso, aqui ninguém deixa para trás, não. Eurilinda, pensando no trabalho autônomo, que é grande parte da população brasileira, pensando que o país, pensando nas mulheres, pensando que até hoje nós achamos que nós só temos uma língua, né? Só falamos o português. Edilene está aí. Edilene, eu vou pedir para você dizer, nem que seja uma loira, linda, dá licença não, aqui. Sim, com certeza, pode colocar. Vamos ver. Edilene, está me escutando, Edilene? Edilene, você me escuta? Edilene? As nossas câmeras para ver se ela pega. Vamos fazer isso. Edilene? Isso. Edilene? Edilene? Consegue me escutar? Aqui no lado direito dá para você escrever, onde tem comentários. Me diga como você está, se me escuta. Bom, Eurilinda, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não, é conexão mesmo. Ó. Edilene está tentando ainda. Ela está tentando. Bom, eu posso começar? Se ela conseguir, eu me calo e ela entra. Pode ser? Tá certo. Eu vou me levantar e pode falar. Pode falar. Eu queria muito que as companheiras, as parentas das aldeias tivessem conseguido entrar, porque elas vão falar bem melhor que eu sobre o que está acontecendo nas aldeias. Mas a gente pode... tem acompanhado aí a ação da PIB, que na verdade é quem tem agido, né, para tentar, de alguma maneira, minimizar os impactos dessa pandemia sobre os povos indígenas, por meio das várias associações e organizações dos povos indígenas, que têm capilaridade no país todo. Então, aí está tendo uma ação. E, assim, na linha de frente, né? na roça, em algumas aldeias, lutando contra madeireiros, contra garimpeiros, para poder garantir o mínimo de condição de sobrevivência, sendo contaminadas também, né? Em meio a uma situação muito difícil, né?
As que estão nas cidades tentando se reinventar para sobreviver, né? A gente tem algumas que têm feito máscaras para poder ver se dali tiram alguma renda, enfim, a situação é igual, há muitas campanhas sendo feitas para dar suporte. A gente tem ajudado na medida do possível, mas toda hora a gente tem alguém precisando de ajuda, pedindo ajuda, porque está difícil a situação, inclusive das necessidades básicas mesmo, de se alimentar, né, de conseguir botar comida na mesa para os filhos, enfim, bem mais difícil, porque a gente sabe que, no caso, assim, é o dobro da média nacional, né, de pessoas nesse tipo de situação, né, para além do fato de que a Covid, ela representa tudo de ruim para quem é acostumado a viver em coletividade, né, isolamento da família, dos amigos, das amigas, de quem possa fazer a pessoa se sentir acolhida, né, sentir o calor e o afeto daqueles que a gente ama, né? Que quer perto nos momentos de tristeza, de dor, de preocupação, de doença, né? Então, nos casos extremos, além das distâncias e do isolamento, ela representa também mortes em contexto de sofrimento, de solidão e de uma alteração profunda dos ritos de morte que cada povo tem, né? Não há direito de escolha e não há possibilidade de cumprir rituais funerários, não está havendo nem para quem mora nas cidades, vocês fazem ideia para quem é de comunidade tradicional, é de um povo originário, que tem ritos muito específicos, né, ligados à morte, seja em quem vive nos ambientes urbanos, seja naqueles que são praticados há séculos pelos povos originários, pelas comunidades tradicionais, enfim, todos eles têm enfrentado essa mudança profunda em modos de viver, que com certeza vai representar um desequilíbrio muito grande. Então, nesse cenário, né, no contexto dos povos originários e das comunidades tradicionais, a gente vem vendo isso, né, um rompimento brutal de formas de viver, de ser, rompe ciclos de vida, né, de transformações que são respeitosos, que são espiritualmente potentes, fundantes das culturas de cada um desses povos, né, em cada uma das comunidades. Tudo isso marcado pela ausência do Estado, né, que tem se negado a fazer o papel dele. A impossibilidade de cumprir esses modos de tratar o corpo físico, né, e o não físico, no caso dos povos originários e tradicionais, nesse contexto de encaminhamento dos mortos a outras esferas, né, dos ritos de despedida, de vida, de morte, de saúde, de doença, de cuidados e práticas que estão enraizadas em ancestralidades, isso traz um desequilíbrio enorme, um ruir de tradições, né? Como o Krenak fala tão bem, o fim de vários mundos, né? A gente não conta com o fim do mundo, a gente conta com o fim de muitos mundos nesses momentos. E aí eu quero lembrar que, ano passado, em agosto, as mulheres indígenas e as margaridas, logo em seguida também, elas realizaram uma mobilização histórica, né? Eu tive a felicidade de participar disso aqui em Brasília. O tema da Marcha das Mulheres Indígenas foi Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. E aí a gente teve mais de 113 povos, mais de 2.000 mulheres indígenas aqui nas ruas, numa marcha linda, né? Esse ano, nos dias 7 e 8 agora, a Assembleia aconteceu online, e o tema da Assembleia foi o Sagrado da Existência e a Cura da Terra. E aí eu quero finalizar esse posicionamento agora, dizendo que as mulheres ocuparam as telas, e uma das declarações mais fortes que marcaram esse momento para mim foi elas dizerem o seguinte: para nós, mulheres indígenas, nós também somos a terra, pois a terra se faz em nós. Pela força do canto, nos conectamos por todos os cantos, se faz presente os encantos que são nossos ancestrais. A terra é irmã, é filha, é tia, é mãe, é avó, é útero, é alimento, é a cura do mundo. Como se calar diante de um ataque, diante de um genocídio que a terra grita mesmo quando estamos em silêncio? Porque a terra tem muitos filhos e uma mãe chora quando sente que a própria mãe que gerou a vida hoje é ameaçada. Mas existe a chance de mudar isso porque nós somos a cura da terra.
Muitíssimo obrigada, Linda, pelas suas palavras. Nós estamos aqui com a companheira Matsani Shananawa. Se eu não conseguir falar correto, espero que eu... Xaninawa. Xaninawa. Diga para nós, deixa a sua voz aqui para a Casa da Mulher Trabalhadora, para as pessoas que estão acompanhando esta live. Eu sei que tiveram dificuldade em acessar, a internet está péssima em tudo que é lugar, mas a sua resistência de querer estar aqui, de querer trazer a sua voz, a voz da mulher indígena, em contexto de Covid e em contexto de vida e de luta e de resistência, o microfone é seu. Boa tarde ou boa noite aí para vocês, na nossa língua Mancharaimã. Tá boa tarde, tudo bem com vocês? Sim. Sou Matsani Xananawa, meu nome nome do meu povo. Então é uma honra participar com vocês nessa live, né? Falar um pouco também sobre do que está acontecendo agora com essa pandemia. E também, assim como nós estamos passando agora, né, aqui na nossa aldeia, que é um momento que nós estamos convivendo, não está sendo fácil, mas vamos levando a vida. Então, assim, como vinha falando, esqueça o nome da outra aí, que estava aí. Eurilinda? Isso, ela mesmo, a terra, né, a nossa mãe terra é o que nos sustenta, sem ela nós não vivemos, porque o que nós plantar, nós colhemos delas. Então, para nós indígenas, ela é tudo. Todo dia agradecemos pelo que elas nos dão, que nós recebemos delas. Então, também nós protegemos ela também, a terra, para que não falte nada para nós. E também, durante essa pandemia, às vezes ficamos em casa, cuidando dos nossos filhos, mas a vida segue. Temos que nos lutar pelos nossos direitos como indígenas, que não está sendo nada fácil, e também continuar lutando pelos nossos direitos, nossos deveres, que temos que alcançar nossos objetivos e buscar mesmo, lutar pela nossa resistência, conquistar nossos espaços. Pouco a pouco vamos conseguindo. Isso também com a ajuda de vocês. Com certeza, com certeza. Nós temos muito a aprender com vocês, muito a aprender, porque nós somos apartadas. Eu sou nordestina, né? Sou do Ceará. Então, e vim morar no Rio de Janeiro tem mais de 30 anos. Então, nós somos apartadas, desde criança, das nossas origens, quem somos, de onde viemos. Embora eu seja uma viciada em farinha d'água, eu não consigo passar um dia sem não comer farinha. Mas isso todo nordestino é assim. Cearense, então, quando eu fui ao Pará, eu trouxe 4 quilos de farinha, fui lá no Velho Peso. A minha bolsa, minha mala era tão pesada. Mas só entende quem sabe o que é o gosto da farinha, o que significa a resistência que tem na nossa cultura em comer a macaxeira, em plantar. Eu não planto nada. Minha mãe, quando veio aqui, me perguntou como é que eu ia viver se eu não plantava, se eu morava num lugar que não dava para plantar nada. Então, eu entendo bastante e sinto falta da conexão da terra, da natureza e da sobrevida, e plantar e colher e comer. E o excedente, trocar por outras necessidades que temos. Essa é a simplicidade da vida. Não estou aqui para falar de como você vive, eu só estou para respeitar todas que estão aqui. Aqui é um espaço aberto para fazer a denúncia, para divulgar, para pedir apoio, e aí sim estamos todas juntas. Eu vou ler aqui o que algumas companheiras escreveram. Deixa eu ver aqui, ó. Elisete Maia, você já é da Cântara. Lígia Machado, boa tarde, companheiras. Iniciamos ontem ações oriundas da primeira Assembleia Mundial pela Amazônia. Oi. Uma construção
que vem desde 17 de julho, conta com companheiras e companheiros de todo mundo. Durante o mês de agosto teremos várias. Conta com a gente, Lígia, manda para a Cantra, manda lá no Facebook, manda aqui mesmo, manda mensagem como que a gente pode se integrar. Elisete, Mulheres Indígenas, Resistência e Vida. Que mais aqui? Alaiane, Montsai, Mulher Guerreira, mostra a força do povo e do pássaro azul. Maria, oi Maria, como vai a luta aí, companheira? Elisete, cadê a Montsai? Saiu? Deixa eu ver, saiu. Estou aqui. Opa, vamos chamar aqui todas, vou ver se eu consigo colocar todas, porque nós vamos, eu queria muito que a companheira que tentou tanto entrar. Nós vamos agora para as palavras finais, e nós sempre terminamos com uma frase, um pensamento de vocês para outras mulheres que estão sofrendo ou que estão buscando formas de sobrevivência e que estão na luta como nós. Mas eu queria que a gente terminasse, se fosse possível, essa live de hoje, a gente mandasse uma mensagem para as companheiras e companheiros que sofreram a invasão covarde do governo Zema ontem em Minas Gerais. Vamos mandar uma energia, uma força, uma resistência para as companheiras e companheiros que há 20 anos estavam lá. Edilene, tu consegue falar, Edilene? Quer dar um alô? Você me escuta? Faz assim. Você me escuta? Deixa eu ver se o seu microfone... A gente está vendo a Edilene já. Fala, Edilene. Edilene, fala. Opa, fale. Edilene, fale alguma... Não, Edilene, você me escuta? Edilene, o microfone... o microfone dela está fechado. Ai. Eu estou tentando. Edilene, Edilene, seu microfone está fechado. Caiu. Caiu, gente. Vamos deixar um abraço aqui para a Edilene, né? Então, cadê você, Elisete? Entra aqui. Elisete, entra aqui. Vamos lá, tá. Vamos mandar aqui uma mensagem? A fala está com vocês. Uma fala de despedida, pouquinho tempo. Quem começa, Elisete? Comece aí. Vamos lá, resistência. Isa Cunha falava que a nossa casa nós temos que construir. Então, nós construímos e essa casa não vai cair com a força de todo mundo. Os companheiros lá, as 6 famílias que foram retiradas ontem de Mato Grosso, o restante das famílias continuou. Então, nós temos que persistir, não desistir e dar os braços e fortalecer essa corrente. Viva a luta das mulheres, fora Bolsonaro. Erlinda, você, querida. Toda força para as mulheres, muito mais força para aquelas que estão enfrentando agora essa luta pelo território, pela sua terra, que a ancestralidade, que os antigos todos estejam perto, fortalecendo. As lutas são muitas, mas a gente tem a força necessária para superar cada uma delas, principalmente porque nós precisamos nos juntar a essas mulheres. Né? Nesse momento, a gente sabe bem a força que é dar a mão para a outra, para que ela revigore aí as suas energias e as suas forças mesmo aqui, para continuar lutando. Né? Não são as primeiras, nem serão as últimas. Né? A gente vive momentos que nos exigem o tempo inteiro estar atentas e fortes. Né?
Então, estamos juntas. Estou aqui na torcida para a Edilene conseguir falar. E aí, muita força para todos nós e fora Bolsonaro. Muito obrigada. Edilene, você consegue me escutar? Oh, Jesus. Matsiane, querida, deixa uma mensagem para o povo. Deixe uma mensagem para as mulheres, para o povo indígena, para as que estão nesse momento enfrentando a violência, a truculência do Estado de Minas, do Estado de Mato Grosso, e em cada território que esteja sendo violado e de que as mulheres estejam enfrentando a truculência do Estado brasileiro. Deixa uma mensagem aí para as mulheres. Mais uma vez, né, agradecer a Deus, o Paniripã, que é Deus na nossa língua, pela oportunidade. Então, que nós, mulheres, temos que nos manter forte nessa luta que nós estamos agora, né, fazendo. Então, lutar mesmo pela nossa resistência, que durante esse governo Bolsonaro, que não está sendo nada fácil para nós. Sabemos que a nossa luta, né, desde agora, temos que lutar bastante mesmo pela nossa resistência. E temos que nos unir mais, nós povos indígenas, junto com vocês que querem nos ensinar. Então, gratidão, a palavra agora é gratidão a todos, né? Nós mulheres, não só mulheres, nós jovens, crianças, homens, nessa luta agora que estamos passando, e nos unificar com todos os povos para fazer valer o nosso direito. Muitíssimo obrigada. Edilene, eu queria te dizer que você não participou, mas você está aqui com a gente. E você vai entrar na próxima live, não te preocupa, que você vai vir para cá. Vai ser dia 22, você vai ser contactada de novo. Eu queria ler aqui que a Lígia Machado, gratidão. Deixa eu ver. Lígia Machado, toda a força ao MST. A Laiane, viva a resistência das mulheres do campo. E para finalizar, eu quero ler aqui um trechinho de uma poesia de uma poeta, Luby Prats, Corpo Negro. Eu quero deixar meu abraço e gratidão a Lucilane, que ligou para todas vocês. Falamos que ela não trabalharia, mas eu já vi que ela estava mandando mensagem. Gratidão para Edilene, que tentou entrar aqui, não conseguiu. Gratidão a todos vocês. Edilene está aqui de novo. Eu gosto dessa mulher, muito persistente. Gratidão a todas. Edilene, você vai estar na próxima live. Vamos testar de novo no próximo sábado. Você vai estar aqui junto conosco. Para as mulheres que estão em luta, no campo e na cidade, a nossa força e o nosso aprendizado. Para a companheira Matsiane, que falou que está para aprender, eu vou te falar, eu tenho muito a aprender com todas vocês, e a vida é um eterno aprendizado, e somos todas da mesma essência, do barro. Não é isso? Do barro, da terra, do cheiro da terra, do mato. Ai, quem me dera poder plantar. O que eu planto nem sempre nasce. Mas eu vou falar aqui. Pele que eu habito. Minha pele é meu quarto, minha pele é todos os cômodos, onde me alimento, onde deito e finjo o mínimo conforto. Minha pele é minha casa, com as paredes descobertas, uma falta de cuidado, necessita sempre mais ser casa. Minha pele não é um estado desgovernado, minha pele é um país, embora distante demais para os meus braços, embora eu sequer caminhe sobre o seu território, embora eu não domine sua linguagem.
Minha pele não é casca, é um mapa onde a África ocupa todos os espaços, cabeça, útero e pés, onde os mares são feitos de minhas lágrimas. Minha pele é um mundo que não é só meu. Um corpo negro de Lubi Prats. Muito obrigado pela sua escrita, pelo seu livro. Muitíssimo obrigada por essa resistência para as mulheres que estão, nesse momento, enfrentando o desgoverno, enfrentando uma política assassina de expulsar a família que estão produzindo quando tantas pessoas estão passando fome. E sem se importar em nenhum momento com a pandemia. Pandemia para os ricos, então é isolamento, né? Pode se cuidar. E para nós é chibata, não é isso? Viva a vida, viva as mulheres. Lu está escrevendo aqui, a Lucilane, que falou com todas vocês, viva a resistência. Viva! Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Voltera. Tchau, querida. Tchau. Tchau, Netseni. Dá um beijo na Ed, na sua Voltera.